abrirmos a nossa Bíblia no livro do profeta Joel. Nós vamos dar sequência à exposição do livro do profeta Joel. E desta feita nós estaremos lendo o capítulo 2, verso 18 até o 27. Acredito que teremos mais 2 mensagens ou 3 mensagens no livro e estaremos encerrando esta série no livro do profeta Joel, que com certeza tem sido bênção para a minha vida e para a sua vida. Se você perdeu alguma das mensagens anteriores, você pode ir aí no canal da nossa igreja e tem uma playlist com todas as mensagens que foram ministradas no livro do profeta Joel. Então, Joel, capítulo 2, versos 18 ao 27. Só lembrando para aqueles que nos acompanham que nós utilizamos a versão de praxe padrão da Igreja Presbiteriana, que é a Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós, lançá-los-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir a Ele que nos abra a porta à palavra, que fale o nosso coração e que de fato nós possamos ser instruídos à luz da palavra de Deus com fidelidade e no poder do Espírito Santo. Pai querido, estamos diante da Tua bendita e sacrossanta palavra e agora que temos a oportunidade de refletir sobre ela, eu quero suplicar, meu Pai, pela direção, pela iluminação, pelo discernimento do Teu Espírito Santo e a intrepidez necessária para poder ministrar com fidelidade a Tua palavra. Fala ao nosso coração, meu Pai, aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que queremos ouvir. Que o Senhor aqueça o nosso coração, transforme a nossa vida e fale com cada um de nós individualmente de uma maneira toda especial. É assim que eu te oro e já te agradeço hoje e sempre. Amém, em Cristo Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem, baseado nesta perícope do profeta Joel, é a resposta graciosa de Deus à volta do seu povo, ou à volta solene do seu povo. A resposta graciosa de Deus à volta solene do povo. Mas, à guisa de introdução, eu gostaria de levantar pelo menos alguns pontos para a gente poder entender o texto.
Primeiro, nós estamos aqui agora na segunda divisão do livro de Joel. O livro de Joel está dividido em duas partes principais. Capítulo 1, do verso 2 até o capítulo 2, versículo 17. Nessa primeira parte, nós temos a descrição da praga, do juízo de Deus, e nós temos Deus, através de imperativos e o profeta, chamando o povo à atenção, convocando o povo para se voltar para Ele. Então, nós vemos nessa primeira parte do livro todo esse aspecto do juízo de Deus, mas também da oferta da graça de Deus para o povo. Mas quando chegamos do verso 18 até o capítulo 3, o final do capítulo 3, nós temos a segunda parte do livro, que agora não é mais a descrição da praga, do juízo, não é mais aquela cena de terror que é pintada nos capítulos anteriores, mas o profeta vai chamar a atenção para a restauração do povo, para a bênção de Deus na vida do povo, para a misericórdia, a compaixão, o amor de Deus na vida do povo. Deus havia alertado o povo, e o povo, de forma especial, se volta para Ele, e uma vez que o povo se voltou para Deus, Deus se voltou para o povo. Uma vez que o povo se arrependeu de seus pecados, clamou ao Senhor de coração, Deus vai agora mudar a cena, mudar a realidade. Por quê? Porque Ele é o Deus da aliança, o Deus do pacto, é o Senhor da aliança, que havia colocado lá na aliança que tinha feito com o seu povo, as bênçãos e as maldições. Se houvesse desobediência, as maldições, mas se houvesse volta para Ele, arrependimento, quebrantamento, confissão, as bênçãos estariam disponíveis para o povo de Deus. A outra coisa que é interessante nesse texto é que existe um intervalo entre o verso 17 e o verso 18. Se você lembra da mensagem anterior, quando eu falei sobre essa volta solene do povo para Deus, essa convocação, do verso 12 ao verso 17, nós temos Deus chamando o povo, os sacerdotes, os jovens, os velhos, as crianças, todos a se voltarem para Ele. E aí, quando a gente chega no verso 17, olha o que é que diz o verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Aí o verso 18 diz, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo, lhe disse. Ou seja, claramente nós vemos aqui que existe um intervalo entre o verso 17 e o verso 18. Houve uma convocação, houve imperativos proféticos para a vida do povo, chamando o povo à conversão, e os sacerdotes, os jovens, os velhos, todos foram buscar ao Senhor. Ali no pátio do templo, ali no pórtico, eles estavam ali clamando a Deus. E com certeza os sacerdotes clamaram, Senhor, lembra-te do teu povo. Senhor, não permita que o teu povo vire opróbrio, vergonha para as nações. Senhor, o que é que vão falar do seu nome? Vão dizer onde é que está o Deus de vocês. E esse clamor chegou aos ouvidos do Deus Todo-Poderoso. E aí diz o texto, então o Senhor se mostrou zeloso, se compadeceu e respondeu ao seu povo. A terceira coisa para a gente poder entrar no texto é que após o quebrantamento do povo, o arrependimento do povo, a conversão do povo, Deus inicia um processo de restauração
na vida do povo. E Deus vai restaurar os bens materiais, capítulo 2, verso 18 ao 27. Deus vai trazer bênçãos espirituais, capítulo 2, verso 28, até o final do capítulo 2, o verso 32, que é quando Deus promete que vai derramar o seu espírito de forma profusa, caudalosa, abundante sobre a vida do povo, sem fazer distinção de raça, de cor, de questão social. Deus diz que além de abençoar o povo materialmente, Ele iria abençoar o povo espiritualmente com a presença do seu Espírito. Você olha para o texto aqui e diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Deus promete derramar de forma abundante o seu Espírito sobre o seu povo, a sua igreja. Toda a carne aqui, entenda a carne do povo de Deus. É o povo de Deus, o povo arrependido, o povo convertido, o povo que se volta para o Senhor. E Pedro, no dia de Pentecostes, ele vai usar esse texto e dizer: o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. E Pedro começa a citar a profecia de Joel, que o Senhor cumpriu a sua promessa ali no dia de Pentecostes e vem cumprindo até os nossos dias e até a volta de Jesus, porque Deus derrama o seu Espírito sobre aqueles que o buscam, aqueles que vivem na sua presença. Mas essa restauração é cósmica também. Diz o texto que haverá sinais no céu, na terra. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Haverá uma restauração e há sinais cósmicos. Olha que coisa interessante. A volta do povo para Deus produz bênçãos materiais, bênçãos espirituais, impacto no cosmos, na criação, e diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vai haver uma abundância de salvação, de conversão, de restauração do povo. Mas não para aí. Capítulo 3 diz que além de Deus abençoar o povo materialmente, espiritualmente, o capítulo 3 vai dizer que Deus restaura a nação. Deus restaura Jerusalém, Deus restaura o seu povo, dando vitória sobre os seus inimigos e implantando de uma forma concreta o seu reino. E aí é um texto que não só tem implicações históricas, mas também é escatológico para os nossos dias. Mas o texto que nós temos para considerar hoje é essa restauração material, é essa restauração das bênçãos materiais, que, é claro, influenciam e têm implicações nas bênçãos espirituais. Porque se você não está bem materialmente, é claro que a sua cabeça não vai ficar bem para a questão espiritual, para louvar a Deus, por exemplo, para estar na casa do Senhor. Você lembra que a casa do Senhor estava quase que fechada, porque faltavam as ofertas de cereais, faltava a abundância de ofertas na casa do Senhor e os sacerdotes estavam de luto. Então, quando Deus restaura materialmente, Deus restaura também espiritualmente o seu povo. Então, eu queria chamar a sua atenção para esse texto, que é um texto rico, um texto também difícil, mas ao mesmo tempo, um texto que quando nós lemos à luz do contexto anterior, ele se torna fácil. Porque o que Joel vai fazer aqui é descrever para nós essa bênção de Deus sobre a vida do povo, e Deus está restituindo aquilo que foi perdido com a praga. Então, se você lembra do capítulo 1, de tudo aquilo que aconteceu com a praga dos gafanhotos, se você lembra do início do capítulo 2, quando Deus descreve aquele exército que vai invadir e que vai destruir Judá, e você lê o final do capítulo 2, você vai ver que Deus está simplesmente restaurando aquilo que foi perdido. Então a praga teve impacto na terra, Deus vai abençoar a terra.
A praga teve impacto na vida dos animais, Deus vai abençoar os animais. A praga teve impacto na vida das pessoas, Deus abençoa as pessoas. Deus restaura a sua casa, Deus restaura o louvor, o culto, a adoração. Então Deus reverte tudo aquilo que aconteceu no início do livro. E por último, para a gente poder entrar no texto, é claro que quando a gente olha um texto como esse, nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque alguns pregadores desavisados, eles vão olhar para esse texto aqui e dizer: está vendo aí, irmão? Você pode decretar prosperidade na sua vida, as bênçãos materiais na sua vida. E aí eles vão sambar em cima de um texto como esse. E é claro que Deus abençoa materialmente, sim, Ele abençoou o seu povo e continua abençoando hoje. Mas nós não podemos esquecer que esse texto aqui é um texto que está ligado à antiga aliança, ao pacto veterotestamentário, onde as bênçãos de Deus, em primeira mão, eram medidas a partir das bênçãos materiais. Os animais, as colheitas, as bênçãos materiais. Por quê? Porque Deus ainda está revelando-se progressivamente ao seu povo. Então, as bênçãos materiais aqui, elas estão ligadas a Judá. O texto é histórico. O texto está narrando um evento histórico, único. Por causa disso, irrepetível. Ou seja, nós não temos mais, por exemplo, principalmente na nossa região, uma praga de gafanhoto destruindo as nossas colheitas. Então, se não se repete a praga de gafanhotos, também é preciso a gente ver que necessariamente não vai se repetir toda essa cena que está aqui. Mas a pergunta é: o que é que nós podemos aprender desse texto? O que é que nós podemos extrair desse texto para nós hoje aqui? Ele é histórico, ele é pontual, mas ele é profético, é palavra de Deus. Então, é claro que esse texto tem algo para nos ensinar, é claro que esse texto tem uma aplicação para a nossa vida, porque se não fosse por isso, Deus não teria deixado o texto na sua palavra registrado para que a gente tirasse lições. Mas eu estou fazendo essa observação só para que você não caia numa interpretação errada. Ah, então eu vou olhar para esse texto aqui, Deus tem que me abençoar do jeito que está aqui. Eu acredito que a maioria aqui não são agricultores, a maioria aqui não vive numa cultura agrícola, pastoril. Nós não vivemos mais nesse contexto aqui, mas tem princípios, tem lições, tem aplicações para a nossa vida. Então eu queria chamar a sua atenção para a primeira parte do texto, versículo 18 e 19. Olha como é que o texto começa. Então, eu já falei que esse então aqui chama atenção para esse fato de que existe um intervalo entre o verso 17 e o verso 18. Depois que o povo se quebrantou, que o povo orou, que o povo buscou a Deus, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse. Pelo menos 3 ou 4 coisas chamam a nossa atenção aqui, e a gente poderia parar só nesses 2 versículos. Primeira coisa que chama a atenção é que o texto começa dizendo o Senhor, e o Senhor aí está em caixa alta. É o Senhor do pacto, é Yahvé, é o Deus da aliança, é o Deus que fez um pacto com aquele povo e ele não quebra a sua aliança. Na sua aliança está as maldições e as bênçãos. É o Deus da aliança, é o Deus do pacto. Mas há uma coisa interessante aqui que chama a nossa atenção. O Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Eu não sei se você tem outra versão aí da Bíblia, mas algumas versões traduzem a palavra zeloso ou zelo por ciúme. Na Bíblia, em vários momentos, quando aparece essa palavra zelo em relação a Deus, Deus tem zelo para com a terra, Deus tem zelo para com o seu povo. Por exemplo, lá nos 10 mandamentos,
A tradução poderia facilmente ser: Deus tem ciúme do seu povo. O Espírito Santo tem zelo por nós, ele tem ciúme de nós. Não se traduz assim porque a palavra ciúme, no nosso contexto principalmente, tem um aspecto muito negativo. Ciúme é como que uma paixão doentia, sem limites, sem freios. Mas o contexto aqui que o profeta está falando, e a própria palavra que ele utiliza na língua hebraica, traz exatamente essa ideia de Deus amando o seu povo a tal ponto de sentir ciúme por eles. Deus tem ciúme do seu povo, Deus tem ciúme da sua terra, porque Deus ama de uma forma especial ao seu povo. Esse Deus da aliança, esse Deus do pacto, esse Deus que tirou o povo do Egito, da escravidão, e fez desse povo o seu povo, ele tem zelo, ele tem amor, ele tem ciúme, ele tem apego a este povo. E é interessante, eu estava lendo um dos comentários do livro de Joel, que o autor dizia assim, um hebraísta, ele dizia assim: a expressão que aparece aqui, ela traz a ideia de alguém que está com o rosto corado, avermelhado, que está ardendo em ciúme. Ardendo em ciúme. Imagine um marido ou uma esposa que ama tanto o outro, que quando vê o outro se perdendo, e esse é o ponto aqui, quando vê o outro se perdendo ou indo para uma situação que vai destruir a sua vida, essa pessoa, ela muda completamente. Ela muda o semblante. Por quê? Porque ela tem zelo, ela tem ciúme, ela tem amor. Ela não age de qualquer maneira. Isso é muito interessante, porque tem que dizer assim: não, eu não tenho ciúme não. Se você não tem ciúme do seu cônjuge, é porque você não ama ele, você não gosta dele. Se você não tem ciúme da sua esposa, é porque você não ama de verdade. Porque quem ama tem ciúme, não ciúme doentio, não ciúme que leva a matar, nada disso. Mas ciúme no sentido de zelo, de cuidado, de amor, de compromisso com aquela pessoa. E o texto é muito claro: então o Senhor se mostrou zeloso, amoroso da sua terra. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, porque Deus estava olhando para aquele povo se desviando, e Deus diz: olha, vai vir o castigo sobre vocês, vai vir juízo sobre vocês, vai vir peste, vai vir exército inimigo, mas o próprio Deus que ama esse povo apresenta o escape, apresenta o meio de ser salvo, e diz: mas se volte para mim, volte-se para mim, com choro, com pranto, rasga o coração, não as vestes, convertam-se a mim de todo o coração, chorem os ministros entre o pórtico e o altar, e clamem, traga as crianças, os jovens, os velhos, tragam todos. E quando o povo faz isso, Deus se mostra zeloso, amoroso do seu povo. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos, que não abre mão de nós, apesar de nós. Nós não somos diferentes do povo de Judá, nem do povo de Israel, do Reino do Norte. Nós não somos diferentes, nós somos tão pecadores e miseráveis quanto eles. Mas quando nós nos quebrantamos, quando nós oramos, quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós confessamos a nossa iniquidade, não interessa qual seja ela, Deus se mostra zeloso, amoroso, ciumento de nós, se nós pertencemos à aliança, ao pacto, se nós somos o seu povo. Segunda coisa que o profeta diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Teve misericórdia, viu o sofrimento, sentiu a dor,
sentiu a situação que aquele povo estava vivendo. Deus olhou, Deus sabe todas as coisas, e Deus viu tudo que aquele povo estava passando, a seca, o fogo, a praga, o opróbrio, a humilhação. E Deus se compadeceu daquele povo. Esse Deus que é zeloso, esse Deus que é amoroso, esse Deus que tem ciúmes, esse Deus que manifesta a sua glória ao mostrar amor na vida do seu povo. Esse Deus, quando viu que o seu povo estava sofrendo e se tornando opróbrio para as nações, e o próprio nome dele, Deus é zeloso principalmente com o seu nome, com a sua glória. Deus não é zeloso somente para com o povo, Deus é zeloso com o seu nome. E qual era a oração dos sacerdotes? Qual era o clamor do povo? Vão dizer, Senhor, entre as nações, onde está o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? Que está vendo essa desgraça? Que está vendo esse opróbrio? E aí Deus se mostra zeloso consigo mesmo, com o povo, e cheio de compaixão. E Deus se compadece do seu povo. Olha a expressão que o texto diz, do seu povo. Aquele povo era de Deus, aquele povo era do Senhor, pertencia ao Senhor, era o povo da aliança, do pacto. Oh, meus irmãos, perdoe-me ressaltar isso mais uma vez, mas a pregação, ela é eficaz por causa da repetição, até que você grave, que você encaixe isso no seu coração, em nome de Jesus. Nós somos o povo de Deus, apesar de nós. Apesar dos nossos deméritos, das nossas fraquezas, das nossas idiosincrasias, dos nossos pecados, das nossas manias. Nós somos o povo de Deus, não por causa dos nossos méritos. Por favor, em nome de Jesus, tire da sua cabeça que você está aqui porque você é bom, porque você merece, porque você é santo, porque você é melhor do que as pessoas que estão aí fora. Tire da sua cabeça que você tem algum mérito diante de Deus, que eu tenho algum mérito diante de Deus. Tire da sua cabeça a ideia de que você é povo de Deus porque você é perfeito, porque você não faz isso, não faz aquilo. Não, nós somos povo de Deus por causa da compaixão, da misericórdia, do zelo, do amor de Deus, que pegou um povo miserável, pecador, claudicante, que tropeça todos os dias e fez desse povo miserável, eu e você, o seu povo. O seu povo. Tem pessoas que vêm aqui na igreja e dizem assim: pastor, eu gosto muito da sua pregação, mas eu não gosto quando o senhor diz miserável. Eu sou miserável, você é miserável, meu irmão. Você é miserável. A primeira vez que eu ouvi isso também eu não gostei não. Pastor Clóvis, que pregou aqui no seminário, ele só chamava a gente de miserável. E nos primeiros dias foi um impacto. Mas é o que nós somos. Agora, nós somos privilegiados, porque mesmo sendo míseros pecadores, nós nos tornamos o povo de Deus, o povo da aliança, a igreja do Senhor Jesus Cristo, comprada, lavada, remida no sangue do Senhor, mas toda a glória é dele, não nossa, é dele, completamente dele, que pegou um povo insignificante. Irmãos, Deus tinha gente melhor do que Israel, do ponto de vista bélico, do ponto de vista econômico, social. Naquele contexto, Deus tinha gente melhor do que Israel para escolher. Mas Deus pegou um povinho, né, Alessandra, pequenininho. Deus resolve abençoar uma terra minúscula, pequenininha. Deus resolve abençoar. É assim que Deus faz. Ontem eu estava ministrando uma palestra no encontro de amigos, e o tema era amizade com Deus. E quando me deram o tema, eu fiquei, e agora? Onde é que eu vou fundamentar? E eu lembrei de Abraão, o homem que foi chamado de amigo de Deus. E eu fui trazer à memória a história de Abraão, o amigo de Deus.
E uma das coisas que eu ressaltei naquela palestra foi que o amigo de Deus era tão pecador quanto eu e você. A gente olha para Abraão e a gente tem a tendência de querer endeusar Abraão, endeusar Davi, os personagens bíblicos. E aqui, meus irmãos, abrindo um parênteses, está um dos grandes erros das nossas escolas dominicais. É que nós exaltamos os personagens bíblicos como heróis. E nós não podemos colocar Davi, Abraão, José, seja quem for, como herói. A lição para a minha vida não é de Abraão, de Isaac, de Jacó. Todos foram, desculpa a expressão lá do sertão e aqui da periferia, cabra de peia. Todos mentiram, pecaram, adulteraram, fizeram tudo que não presta. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus na vida desses homens, levando eles ao arrependimento, ao quebrantamento, é que fez diferença. Então eu não posso pregar sobre Abraão, eu tenho que pregar sobre o Deus de Abraão. Eu não posso pregar sobre Davi. Davi não é exemplo para a minha vida em absolutamente nada, mas o Deus que agiu na vida de Davi, tirando Davi de por detrás das ovelhas malhadas e pintadas e colocando no trono, apesar de Davi. Apesar de Davi. Então cuidado quando você olhar para os personagens bíblicos como sendo pessoas perfeitas, anjos com aura e tudo, nada disso. Eram pecadores como eu e você. E se tinha alguma coisa de bom, era Deus na vida deles, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então Deus se compadeceu do seu povo. Terceira coisa que chama a atenção no texto, olha para o texto aí. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e, respondendo, lhe disse. Olha que coisa maravilhosa. Deus se mostrou zeloso, manifesta seu amor. Deus se compadeceu e Deus responde às orações. Ou seja, Deus ouviu o clamor, aquele clamor penetrou aos ouvidos do Todo-Poderoso e Ele respondeu. Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe oração sem resposta. Não existe clamor feito diante de Deus que Deus não responda. Pode não ser a resposta que nós queremos, pode não ser aquilo que nós desejamos, mas que Deus responde. Ele pode dizer não, Ele pode dizer sim, Ele pode dizer espera, mas Deus responde a cada oração, a cada clamor que é feito diante dEle, com quebrantamento, com sinceridade diante do Senhor. E Deus respondeu o povo. Eu fico imaginando, meus irmãos, a convocação que foi feita. Os sacerdotes, os ministros do Senhor despertaram e foram orar lá no templo, lá na sacada do templo, e chamou todo o povo, e veio todo o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os velhos, os noivos, a noiva, os recém-casados, todos diante do Senhor, clamando, orando, jejuando, buscando a Deus. O texto não diz por quanto tempo, mas com certeza houve insistência, perseverança, quebrantamento diante de Deus. E aquele povo orou a Deus e trouxe a memória de Deus, entre aspas, as suas promessas, a aliança, o nome de Deus, a glória de Deus, a honra de Deus. A base da oração desse povo era: Senhor, não permita que o teu povo se torne opróbrio para as nações, porque aí vão dizer: onde é que está o seu Deus? A preocupação era a glória de Deus, não era pura e simplesmente eles. A verdadeira oração é aquela que está preocupada não com a minha glória, mas com a glória de Deus, com o nome de Deus, para que Deus não seja execrado, para que o nome de Deus não seja blasfemado. E quando eles oram da forma correta, para a glória de Deus, preocupados com o nome de Deus, com a glória de Deus, Deus responde.
Deus responde. Ah, pastor, mas eu tenho orado e Deus não tem respondido. Talvez a sua oração está errada, você está pedindo errado. Você está pedindo para a sua glória. Você está preocupado com o seu nome. Você está preocupado com a sua reputação, com o pedigree da sua família, com o nome da sua igreja, com o seu ministério. Mas ore da forma correta. Ore trazendo à baila as promessas de Deus, a palavra de Deus, o nome de Deus, a glória de Deus. Ore pedindo para que Deus faça de fato a sua vontade e que o nome dele venha a ser glorificado por causa daquilo que você está pedindo. E essa oração, sendo sincera, Deus vai responder. O Senhor responde a oração. O nosso problema, irmão, é que nós somos tão ruins. Talvez você não, mas eu. Que a gente acha que pode enganar a Deus. A gente quer que Deus nos promova no trabalho, porque a gente quer ganhar mais dinheiro. A gente quer usar uma roupa melhor, um carro melhor, e até aí não tem nenhum problema. Mas o problema é que você quer aparecer com isso. E talvez até pisar os outros que estão lá. E aí, meu irmão, Deus não vai atender não. Agora, se o seu coração for, Senhor, se o Senhor me colocar como cabeça nessa empresa aqui, eu quero glorificar o teu nome, eu quero que o teu nome seja engrandecido aqui, eu quero fazer diferença nesse lugar, e isso for de coração, pode ter certeza, Deus pode atender essa oração e abençoar a sua vida ali. Romper todas as barreiras para exaltar você naquele lugar. Por quê? Porque é o nome dele, a glória dele, é para exaltar a ele. Meu querido, Deus te colocou aonde você está, não é para você ganhar dinheiro, pura e simplesmente, mas é para que o nome de Deus seja glorificado ali. A pergunta é, o nome de Deus está sendo glorificado através da sua vida? Aonde você está? Ou está se tornando motivo de vergonha, de opróbrio? O povo de Deus está sendo motivo de vergonha por causa do seu comportamento. Na escola, no trabalho, na universidade. Você é o que chega atrasado, você é o que não faz as tarefas, você é o mais resmungão. E aí, quando tiver o corte na empresa, o primeiro nome que vai sair é o seu. E você vai vir para a igreja e dizer, olha pastor, o diabo está furioso comigo, Satanás está operando. Tem nada a ver com Satanás não, é que você é alguém que não cumpre a sua tarefa como deveria cumprir. Você como crente tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, a cumprir as tarefas, a não se envolver com problemas, a agradecer a Deus pela sua empresa, a orar pelo seu patrão, a fazer diferença ali. Ah, mas eu não ganho bem. Ore a Deus e peça para Deus abrir outra porta, mas enquanto você estiver ali, faça a diferença, glorifique o nome do Senhor. Faça a diferença para a glória de Deus. Ore, e Deus vai responder para que o nome dele seja glorificado. Passe por essa vida, deixando um rastro para a glória de Deus. Que alguém possa dizer, fulano que passou aqui era um homem de Deus, fulana que passou aqui era uma mulher de Deus e marcou a nossa vida. Deus respondeu porque era o seu nome que estava em jogo. Deus respondeu porque o povo estava pedindo para a glória dele. Deus respondeu porque a motivação era sincera, era bíblica, era correta, era para a glória do Senhor. Então aí, o texto começa a mostrar que Deus reverte a situação do povo, que Deus muda o quadro, muda a cena, que Deus restaura, que Deus restitui as bênçãos na vida do povo. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo e deles sereis fartos e vos não entregareis mais
ao opróbrio entre as nações. Que coisa maravilhosa. Deus vai restaurar as bênçãos materiais na vida do povo. O que ele está colocando aqui, quando ele diz que vai trazer de volta, né? Há algumas coisas aqui interessantes. Primeiro ele diz, eis que, e esse é um recurso linguístico no texto hebraico para chamar a atenção. Eis que, e quando ele diz, vos envio, está falando desse aspecto imediato, dessa bênção de Deus imediata. Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. Ou seja, ele está resumindo aqui tudo aquilo que o povo precisava e que estava faltando por causa da praga. O cereal, o óleo, o vinho, resume aqui as bênçãos de Deus para a vida daquele povo, bênçãos materiais. E ele diz, vocês serão fartos. O que a gente pode tirar daqui para a nossa vida, meus irmãos? E o texto em seguida vai só confirmar o que está dizendo aqui. Existe uma falsa ideia ou uma falsa impressão de que as bênçãos ou os recursos materiais que nós temos é fruto do nosso trabalho, pura e simplesmente, da nossa inteligência, da nossa capacidade de negociar, da nossa expertise na economia. Cuidado, meu querido. Você pode ser expert em economia, você pode trabalhar de dia e de noite, mas se você não contar com a bênção de Deus, mesmo do ponto de vista material, você não será abençoado. Você não consegue dominar as circunstâncias. Veja, naquela cultura ali, uma cultura agrícola, pastoril, e não é diferente da nossa, muito embora a gente more na cidade, o cara podia ter planejado tudo certinho. O tempo do plantio, a semente que iria plantar, tudo certinho. Mas se Deus não mandasse a chuva, o sol, se Deus não desse todas as condições climáticas necessárias, se Deus não desse vida, saúde, disposição, aquele povo não teria os frutos. Não teria. Então é uma ilusão, principalmente essa ideia que nós temos hoje de estabilidade. Talvez não exista ídolo maior nos nossos dias do que o ídolo da estabilidade. Olha, pastor, eu tenho que ter uma vida estabilizada. Eu tenho que fazer meu pé de meia. Eu não estou dizendo que você não seja previdente ou providente, que você não tenha cuidado com as suas finanças. Mas o que eu estou dizendo é que estabilidade, meu querido, só existe em Deus. Só em Deus. Porque você pode fazer investimento na bolsa, você pode fazer investimento em qualquer lugar. Se hoje, se nessa manhã estourar um vasozinho na sua cabeça, você já era. Se Papai do Céu tirar a respiração sua, já era. Se vier um vento aí na economia mundial, já era. Na Covid, algo muito dramático aconteceu. Muita gente rica, muita gente de posses, que partiram. E partiram desesperadas. Por quê? Porque o seu dinheiro não conseguia comprar o oxigênio necessário para sobreviver. Pastor Hernandes conta um caso de uma família, eu acho que no Espírito Santo, que levou o pai para o hospital, muito rica a família, e disseram para os médicos, nós damos o que o senhor quiser, a gente tem dinheiro para salvar a vida do nosso pai. E não conseguiram salvar. Quem abençoa é Deus. Aprenda isso, querido. É Deus quem abre as janelas dos céus sobre a nossa vida. É Deus quem multiplica a nossa sementeira. É Deus quem faz com que o nosso salário, por menor que ele seja, Ele multiplique, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá condição, Ele abre portas, Ele levanta pessoas para nos abençoar, Ele faz com que os nossos bens materiais sejam fartos, para a glória dEle.
Lembra do Salmo 127? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. É claro, o Salmo não está premiando a preguiça, nem tampouco sendo fundamento para a música de Raul Seixas. Vou ficar aqui com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Nada disso. Mas o que o Salmo está dizendo é: cuidado para que você ache que o que você tem é fruto da sua capacidade. Não. Sou eu que lhe dou o óleo, o vinho, o cereal, a fartura, os bens necessários para a sua vida. A outra coisa que o texto diz: e não vos entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Meu querido irmão, minha querida irmã, aquele povo estava sendo humilhado. Imagine, o povo de Deus, o povo da aliança, o povo de Judá. De repente vem uma praga de gafanhoto, consome tudo. Uma seca terrível, o fogo. E aí o povo está passando fome, está passando necessidade. A casa de Deus está fechada. A opróbrio, a vergonha, a zombaria das nações, os incrédulos, os pagãos. E aí? Cadê seu Deus? E Deus diz: eu vou abençoar vocês, e vocês não vão ser mais vergonha para as nações. Queira Deus, que Deus nos abençoe para que a gente não se torne vergonha, nem envergonhe o nome dEle. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, para que ninguém venha olhar para você e zombar de você, zombar do nome de Deus, zombar da sua fé, zombar daquele que te resgatou, que é o seu Deus. Essa é a promessa. E se você está sendo a vergonha da família, a vergonha do seu bairro, em nome de Jesus, clame a Deus. Ó Senhor, muda a minha sorte. Muda a sorte da nossa igreja. Muda, Senhor, para que a gente não se torne opróbrio entre as nações. Oh, meus irmãos, como eu disse, Deus é o mesmo e Deus pode fazer isso na minha e na sua vida hoje. Na minha e na sua vida. Deus não nos quer sendo humilhado por quem quer que seja. Deus não quer isso. Deus quer que nós venhamos a glorificar o nome dEle. Então, se o nome de Deus está sendo blasfemado por causa da nossa situação, é tempo de colocarmos a boca no pó e orarmos e chorarmos e dizer: Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. O Senhor está vendo. Bênçãos materiais. Mas olha que Deus também dá proteção. Porque não adianta Deus mandar o provimento, Deus mandar o alimento, Deus restaurar a fartura daquele povo, se iria vir exército para tomar. Se os gafanhotos voltariam. Então Deus, além de abençoar materialmente, além de dar o óleo, o vinho, o azeite, além de dar o cereal para aquele povo de forma farta, para que aquele povo não seja envergonhado, Deus diz: mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-los-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Deus está dizendo: além de eu abençoar vocês materialmente, trazer fartura para a vida de vocês, o cereal, o vinho, o óleo, as bênçãos materiais que vocês tanto precisam e que foi roubada de vocês nessa praga, eu vou repreender, eu vou matar, eu vou paralisar a praga dos gafanhotos, os exércitos inimigos, os inimigos de vocês serão combatidos. E aqui há uma polêmica, como eu disse nas mensagens anteriores. Ele está descrevendo não só a praga de gafanhotos, e aí, de forma mais imediata, é isso que ele está descrevendo, mas escatologicamente, ele está falando dos exércitos que vinham do norte, futuramente, talvez os babilônios, os assírios, iriam invadir. Mas ele está dizendo: como vocês se voltaram para mim, eu vou fazer com que esses exércitos que venham do norte, eles sejam levados para o mar
e aqui é o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, oriental e ocidental, e ele está dizendo, e eles vão morrer ali, eles vão ser afogados, e a podridão vai tomar conta. Aquele exército que agiu poderosamente, tão poderoso, que era assustador, quando você lê a cena anterior, né? Não só a descrição da praga dos gafanhotos, mas a aplicação que ele faz para os exércitos assírios ou babilônicos que estariam invadindo, que é algo terrível, um poder bélico extraordinário, uma marcha resoluta para destruir o povo de Deus. Eles agora estão completamente putrefatos, apodrecidos, na beira do mar. Eles foram jogados no mar, morreram, as ondas trouxeram para a terra e a podridão tomou conta. Dizem alguns comentaristas que houve uma praga de gafanhotos em um determinado contexto da África, e aí morreram no mar, e aí as ondas trouxeram para a praia, e a podridão era tão grande que causou doenças, infecções na vida daquele povo. É isso que Joel está dizendo aqui. Os exércitos, quando eles ameaçaram o povo de Deus, tem uma ocasião que a palavra de Deus relata que quando eles ameaçaram o povo de Deus, Deus mandou um anjo, só numa noite matou 185 mil assírios. 185 mil, imagine esses corpos em estado de putrefação, o odor, a podridão desses corpos. O que esse texto está dizendo para nós, meus irmãos? Aqueles que são tão poderosos, como a praga de gafanhoto, que era poderosa, que ninguém poderia resistir, ou o exército babilônico, ou o exército assírio, diante de Deus, não são absolutamente nada. Nada. Deus pode matá-los, destruí-los em questão de segundos e fazer com que apodreçam. Onde é que estão os imperadores que perseguiram a igreja de Deus? Onde é que está Nero, que matou Paulo, Pedro, que perseguiu a igreja do Senhor? Todos mortos. Os grandes perseguidores da obra de Deus, mortos. Por quê? Porque Deus é o Deus que protege o seu povo. Deus é o Deus que protege o seu povo. Eu tenho um colega pastor, que vocês conhecem muito bem, contador da nossa igreja, que um dia um camarada chegou para ele e pediu uma ajuda, e no momento ele não tinha, na frente da igreja. E aí o cara prometeu que iria matá-lo. E no dia que o cara estava indo para a igreja para matar, pegaram ele no meio do caminho e tiraram a vida dele. E o pastor só soube disso anos depois. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que Deus pode sim fazer isso, porque Ele é o mesmo. Ele está dizendo aqui que os exércitos que iriam destruir o povo de Deus, Ele mataria, a ponto de a podridão tomar conta geral. Deus protege o seu povo, Deus protege a cada um de nós, Deus guarda a nossa vida. É só nós nos colocarmos diante dEle, com sinceridade, com alegria diante do Senhor. Então Deus restaura as bênçãos materiais e as bênçãos da proteção, do cuidado, protegendo o seu povo, destruindo os seus inimigos. Do verso 21 em diante, Joel vai chamar a atenção para 3 grupos que ele havia descrito no capítulo anterior, que sofreram com o impacto da praga: a terra, os animais e os filhos de Sião, ou Jerusalém. Então, primeiro ele começa com a terra, e é interessante, do ponto de vista linguístico do texto, que ele vai usar algumas expressões aqui muito bonitas. Por exemplo, primeira expressão que ele usa: não temas. Não temas. Porque
Irmãos, depois de uma praga daquela ali, depois de um momento tão triste como aquele, mesmo Deus abençoando, mesmo Deus mandando as colheitas de novo, com fartura, mesmo Deus fazendo com que os gafanhotos morressem tudo lá no mar, o povo poderia manifestar temor. Será que isso vai acontecer de novo? Trauma, angústia. Nós somos assim. Nós somos assim. Quando nós passamos por um momento assim de trauma muito grande, de uma crise muito grande, a gente, se não tiver cuidado, fica traumatizado para o resto da vida. Em 2014 eu ia com o pastor José Gomes para a reunião do Supremo Concílio, e num cruzamento ali, indo para Ponta Negra, um doido veio, deu na lateral do carro do pastor José Gomes. Eu só lembro de olhar do lado e dizer, vai bater. E o cara bateu, o carro do Zé Gomes rodou, e depois eu só me lembro no meio da rua, desorientado, da Silva veio nos acolher. Irmãos, depois daquele acidente, quando eu entrava numa esquina, eu olhava umas 10 vezes e ainda não queria passar. Fiquei traumatizado. Fiquei completamente traumatizado. E se eu não tivesse vencido esse medo, eu não cruzava mais uma esquina, nem iria dirigir. Deus está dizendo, não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Veja que agora, deixa eu chamar a sua atenção para uma curiosidade aqui do livro. Nos capítulos anteriores, nós temos vários imperativos que chamam o povo ao arrependimento. Agora nós vamos ter vários imperativos consolando o povo e animando o povo, e esses imperativos aqui são imperativos divinos, chamando o povo a alegrar-se, a não temer, a reconhecer a bênção de Deus. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. A terra que estava árida, seca, pegando fogo, que foi assolada, agora deveria alegrar-se, não temer, porque o Senhor faz grandes coisas. O Senhor iria reverter aquela situação. Não tem mais animais do campo, porque os pastos dos desertos reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Os animais que estavam berrando, que estavam mugindo lá, por causa da fome, tinha sido tirado o alimento dos próprios animais. Agora Deus está dizendo, não tem mais animais do campo, vai ter alimento para vocês. As árvores vão voltar ao verde, vocês agora terão alimento, terão fruto para vocês se alimentarem. E deixa eu abrir aqui mais um parênteses, por favor. Eu amo as Escrituras, meus irmãos, porque ela é completa. Deus se preocupa com a terra, Deus se preocupa com os homens, Deus se preocupa com os animais. Com os animais. Deus olha para os animais. Os animais estavam sofrendo. Os animais não tinham alimento, não tinham água, não tinha nenhum tipo de vida digna naquele contexto da praga. O fogo tomando conta, como está acontecendo no nosso país. Mas infelizmente os artistas parece que esqueceram, né? Alguns anos atrás fizeram música, Salve a Amazônia, colocaram até girafa, uma série de coisas. Mas agora está pegando fogo, ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Os animais sofrendo. Deus se preocupa com os animais. E aqui tem uma lição para nós. Se Deus se preocupa com os animais, nós devemos também nos preocupar. O justo atenta para a vida dos animais. Então, meu irmão, você pode até não querer criar um animal na sua casa, mas você não é chamado a judiar, a abandonar, a tratar de qualquer jeito, porque eles são criaturas de Deus. Foram criados por Deus. E Deus se preocupa com eles. E Deus cuida deles. Deus alimenta até os passarinhos, os pardais. Deus alimenta os pardais. Então nós precisamos trazer de volta esse cuidado. É claro, não vamos para o extremo de humanizar, de dar uma ênfase aos animais que a gente não dá para os seres humanos. Nada disso. Mas também não vamos para o outro extremo de desprezar, de maltratar, de não cuidar dos animais. Deus está dizendo, não tem mais
animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Lembra que antes era como o jardim do Éden, depois da praga, um deserto. Mas Deus está dizendo, eu vou restaurar isso. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente para convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Deus está dizendo, povo de Judá, povo de Jerusalém, meu povo, se alegrem, regozijem-se, porque eu vou trazer de volta para vocês as estações. Eu vou trazer a chuva temporã e a chuva seródia, a chuva de outono e a chuva da primavera. Eu vou trazer as chuvas na medida certa, porque aqui tem uma questão interessante. Se chover demais também, acaba a colheita. E Deus está dizendo, eu vou trazer a chuva na medida certa, no mês de outubro e setembro, e vou trazer no mês de março e abril, e vocês vão ter uma colheita que vocês vão ficar alegres, vocês vão transbordar os celeiros de vocês. Eu vou abençoar a vida de vocês. E tudo aquilo que os gafanhotos fizeram, todas aquelas etapas serão revertidas, e vocês vão comer abundantemente, e vocês vão se fartar, e vocês vão louvar o nome do Senhor, e ver que o Senhor agiu de forma maravilhosa para convosco. É o Deus da restituição, é o Deus que abençoa o seu povo, é o Deus que quando o seu povo se volta para Ele, Ele se volta para o seu povo e abençoa o seu povo. Meu querido irmão, não esqueça, Deus é o mesmo. E Deus pode trazer fartura para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para a nossa igreja. Como eu disse anteriormente, os 30 mil aqui dos ar-condicionados que faltam não é nada para o Senhor. Nada, absolutamente nada. Diante do que já foi feito aqui, diante de tudo aquilo que nós já fizemos, diante de todos os pagamentos que nós já realizamos aqui, que Deus abençoou você, que você foi fiel, e você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, e por isso que nós estamos aqui, não é nada. Deus abençoa de forma abundante, transbordante, caudalosa, profusa, para a glória dEle, para a glória dEle. Deus está dizendo, alegre-se, regozije. Meu irmão, tem um tempo de choro. Veja que os imperativos anteriores eram, chorem os ministros, entre o pórtico e o altar, rasga o coração. Mas tem também, meu irmão, o tempo da alegria, da festa, do gozo, da exultação. Porque tem gente que também é só o choro. Sabe aqueles irmãos, aquelas irmãs piedosas que é só chorar? Só sabe chorar, só sabe, é uma piedade assim, de cemitério. A pessoa é cadavérica, meu Deus. Não, meu irmão, crente é alegre. Tem a hora de chorar, sim. Tem a hora de jejuar, de chorar, de quebrantar. Mas quando Deus abre a porta, alegria, festa, gozo, exultação. Nós somos o povo alegre, o povo do Senhor. Nós precisamos se alegrar. Mas às vezes tem no culto, o grupo de louvor cantando. Meu Deus. Poxa vida. Aí o miserável lá do outro lado, miserável mesmo do outro lado ali, dançando forró, que é uma alegria só. E uma alegria passageira, efêmera. Então o povo de Deus tem que ser um povo alegre. Deus está dizendo, regozije-se, alegre-se, festeje. Festeje. Ô meus irmãos, se a gente for olhar o povo de Israel no Antigo Testamento, a gente se escandaliza, principalmente com a cultura gospel. Gospel não, com a cultura evangélica tradicional dos nossos dias, que o povo de Israel dançava, pulava, se alegrava na presença do Senhor. Opa, isso é pecado, né, dos presbiterianos. Presbiteriano é solenidade. Presbiteriano é tão engraçado que ele faz um clamor em silêncio. Irmão, vamos levantar um clamor aqui.
reverência. Clamor, meu irmão, é rasgar o coração, é orar, é falar alto, é clamar a Deus. Nós somos vivos, não estamos mortos. Tem velório que é mais alegre do que culto. Você vai no velório, o velório, meu amigo, eu já fui a alguns velórios que eu digo assim, rapaz, está melhor que a igreja. Nós somos o povo alegre, o povo do Senhor. E por último, aqui está a chave de tudo. Olha o que o texto diz, encerrando esta perícope. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia. Aqui está o segredo, meu irmão. E aqui, literariamente falando, o texto se liga ao texto anterior, ao verso 17. Como é que o verso 17 termina? Porque hão de dizer aí entre as nações, onde é que está o seu Deus? O seu povo vai ser envergonhado, vai sofrer opróbrio. Aí Deus está dizendo, eu vou abençoar vocês, eu estou respondendo vocês, eu vou agir com compaixão na vida de vocês, e o povo vai saber que eu estou no meio de vocês, que eu estou com vocês. Quando o povo perguntar assim, onde é que está o seu Deus? O meu Deus está conosco, está no meio de nós, age poderosamente em nosso meio, e assim nós não seremos envergonhados. Deus está conosco. Eu termino, meus irmãos, citando uma frase do comentário do pastor Hernandes, que é muito interessante. Dentre tantas coisas que ele comenta, e que eu pensei assim do seu comentário, que eu achei fantástico. Ele diz assim, o problema do povo de Deus nunca foi pura e simplesmente o pecado, ou as pragas, ou seja lá o que for. O problema do povo de Deus é a ausência de Deus. O problema da igreja, meu irmão, não é falta de membro rico, influente. O problema da igreja é se Deus não estiver presente ali. Porque quando Deus está no meio do seu povo, a bênção, a fartura, a proteção, a alegria, a regozijo, a milagre na vida do seu povo. E aí o povo jamais vai ser envergonhado se Deus está com ele. Por isso que quando Deus diz assim, eu vou mandar um anjo, Moisés diz, não, um anjo não, é o Senhor. Se o Senhor não for, a gente não sai daqui não. Talvez se fosse hoje com essa cultura que a gente tem, Senhor, um anjo está bom, porque anjo faz sucesso no meio evangélico. Não, meu irmão, é a presença de Deus. Nós precisamos clamar pela presença de Deus, que o Senhor esteja no nosso meio, que o Senhor esteja na nossa igreja, que o Senhor esteja na nossa vida, na nossa casa, para que nós não venhamos a ser envergonhados, que o nome dEle seja glorificado, que as bênçãos dEle sejam derramadas na nossa vida. Então eu termino levantando apenas algumas perguntas de aplicação para você. Primeiro, você crê que Deus é o Deus da restituição? Que Deus pode abençoar a sua vida de forma especial? Que Deus pode reverter o quadro, a cena? Que Deus pode mudar qualquer situação na sua vida, qualquer situação? Segundo, você tem buscado a Deus de verdade? Você tem clamado o Senhor, como Ele disse nos versos anteriores? Terceiro, Deus já faz parte da sua vida. Ele está no meio, Ele está no centro, Ele é o primeiro lugar na sua vida. E por último, como eu disse, esse texto é histórico. E por ser histórico, a gente precisa ter muito cuidado na interpretação e quando a gente prega. Porque quando a gente olha para a antiga aliança, as bênçãos estavam condicionadas pura e simplesmente à obediência do povo. Mas o povo quebrou a aliança. Essa geração aqui vai ser abençoada, mas a próxima geração vai quebrar e vai sofrer as consequências. Mas nós que somos a igreja de Deus, meus irmãos, Jesus já cumpriu os dois lados da aliança, já cumpriu o pacto. E mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Deus nos abençoa, nós não seremos abençoados. Por favor, meu querido, não saia daqui com a ideia de que, eu vou buscar a Deus porque eu vou ser abençoado. Não, na nova aliança,
no contexto que nós vivemos hoje, nós buscamos a Deus, porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos da antiga aliança eram material, eram financeiras, eram animais, era comida, era terra. As bênçãos da nova aliança tem a bênção material? Sim, mas sobretudo as bênçãos espirituais. Leia Efésios 1, 3 ao 14. Leia, medite, decore nesse texto e você vai ver que você já é abençoado. Você vai sair daqui nessa manhã dizendo: louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está na minha vida, Cristo morreu por mim, Ele está na minha vida. Eu já sou abençoado, eu não serei abençoado, eu já sou abençoado em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor e depois encerrarmos.